Olá a todas, a todos. Meu nome é André Augusto Salvador Bezerra. Eu sou juiz de direito em São Paulo e pós-doutorando aqui na gestão de políticas públicas da USP. Também sou professor na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Vim aqui apresentar meu projeto de pós-doutorado que estou realizando sob a supervisão do professor Jorge Alberto Machado. O título da minha pesquisa é Justiça Aberta para a Garantia do Diálogo Decolonial, um fomento democrático pelo caminho da judicialização das questões políticas. Inicio minha exposição lembrando do 7 de setembro de 2021, quando milhares de pessoas foram às ruas das grandes cidades pedir a intervenção militar sobre o tribunal que é a cúpula do judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Ora, não é novidade a mobilização popular de setores mais conservadores pedindo intervenções militares no nosso país. Mas há uma peculiaridade neste 7 de setembro, no 7 de setembro passado, que foi que a intervenção militar se deu, deu-se sobre um locus do Estado secularmente inserido em segundo plano nas dinâmicas políticas do país. E por isso, desconsiderado em grande parcela das mobilizações. O judiciário. Essa novidade encontra fundamento. Nesse início do século XXI, temos uma inédita centralidade de juízes e tribunais em atos envolvendo questões políticas de considerável repercussão do país. Essa centralidade dá forma ao fenômeno que eu chamo de judicialização das questões políticas. Em nome do controle de juridicidade sobre os atos do Estado, o judiciário tem atuado ativamente em matérias que, em princípio, seriam de atuação do Executivo e do Legislativo. Por questões políticas, quero dizer, primeiramente, as políticas públicas. Mas também quero falar da política em sentido lato, ou seja, as mais amplas lutas de grupos para o exercício da influência sobre o Legislativo e o Executivo. Levando em conta que uma democracia requer a participação social nas decisões fundamentais de cada país, pelo menos no período eleitoral, esse quadro tem algum tempo levado a academia a problematizar o ingresso do judiciário nessas questões. Haveria então legitimidade democrática na judicialização das questões políticas, já que o judiciário não é formado por pessoas eleitas pelo povo? É uma questão pertinente, mas acho que devemos avançar no tema para considerar uma circunstância fundamental, nem sempre levada em conta para a compreensão do fenômeno. Somente existe ingresso de questões políticas pelo judiciário porque parcela da sociedade assim o invoca. O judiciário é inerte, juízes não propõem ações judiciais que apreciam. Eles limitam-se, na verdade, a responder pedidos formulados por cidadãos, entidades da sociedade civil, organizações políticas e instituições do próprio sistema de justiça, como a Defensoria Pública e o Ministério Público. E mais, dentre os setores da população que escolhem o judiciário como um palco de luta política pelos direitos, encontram-se aqueles que os estudos decoloniais chamam de populações historicamente colonizadas, como negros e indígenas, populações que desde o início da colonização portuguesa até os tempos atuais encontram-se alijados dos debates públicos que devem permear as ações do Estado. E são assim, em razão de práticas de silenciamento que desconsideram seus saberes ao longo dos séculos, como se nada tivessem a acrescentar nos debates públicos democráticos. O chamado colonialismo. Enfim, a judicialização é uma escolha social também por quem não consegue ser inserido nos debates do Executivo e Legislativo e utiliza o Judiciário para que esse locus estatal realize sua missão democraticamente estabelecida pela Constituição, que é a função de efetivar direitos. Por isso minha preocupação é outra. Minha preocupação é com o crescimento demasiado da estrutura burocrática judicial, que, como toda burocracia, segundo Max Weber, tem o potencial de reduzir os debates públicos a pretexto do caráter técnico das suas decisões. Ou seja, ao haver o uso da burocracia judicial como palco de luta pelos direitos, há o risco do enfraquecimento da democracia. Não apenas por conta da ausência de legitimidade eleitoral, mas principalmente por conta da burocratização da política.
Todavia, como eu apontei, né, a gente não pode desconsiderar o fato de que a judicialização é uma escolha social, inclusive por parte de quem é afastado dos debates públicos. Se pretendemos fortalecer a democracia, temos, querendo ou não, de lidar com essa realidade. Penso, por isso, ser necessário voltar à sociologia weberiana e lembrar que, segundo Weber, se a burocracia tem o poder de restringir os debates pelo saber técnico, ela, por outro lado, pode configurar a garantia do tratamento igualitário dos cidadãos perante o Estado. Portanto, podemos ponderar acerca de possibilidades democraticamente participativas trazidas pelo judiciário via tratamento igualitário dos cidadãos, que é o papel da burocracia. A partir dessa reflexão, formulo então a seguinte pergunta de partida: é possível que práticas realizadas por membros da magistratura no âmbito da judicialização das questões políticas fomentem a participação cidadã de modo a fortalecer a democracia? Na busca da resposta da questão, formula a hipótese de que sim, né? O sistema democrático pode ser fortalecido quando os juízes adotam, no exercício da jurisdição, formas de governança socialmente dialógicas, chamando ou até mesmo obrigando o Estado a ouvir todos os setores sociais na tomadas de decisões políticas, inclusive aqueles vulnerabilizados e silenciados desde os primeiros tempos de formação colonial do Brasil. Na busca de testar a hipótese é que encontro o objetivo do meu estudo. Né? Eu pretendo compreender a escolha social pela judicialização das questões políticas para então identificar e analisar práticas realizadas no exercício da jurisdição cujas formas de governança abertas empregadas apontam para um fomento democrático de maior diálogo entre Estado e sociedade. Aparentemente é um objetivo que não configura novidade, né? Já que a defesa de modelos de governança mais abertos no judiciário, né, já tem recebido a atenção há algum tempo da academia, né? Por exemplo, Maria Teresa Sadek. Só que os estudos realizados privilegiam normalmente análises sobre medidas implementáveis administrativamente pelos órgãos de direção do judiciário. Por exemplo, aperfeiçoamento de mecanismos de controle, prestação de contas ou maior transparência. A pesquisa que realizo, diferentemente, procura inovar ao focar governanças abertas implementáveis por magistrados no exercício da jurisdição, ou seja, no âmbito dos processos que presidem, independente de políticas judiciárias priorizadas pelos tribunais a que se encontram vinculados. Governança judicial é a expressão que eu uso para além de medidas administrativas. Em alguns pontos, essa sustentada governança aberta coincide com a defesa teórica promovida por autores latino-americanos contemporâneos, Gargarella, Rodrigues Garavito, entre outros, pela implementação de modelos que denominam justiça dialógica. Né? São uma concepção que pensa em modelos hábeis para fazer o judiciário colaborar politicamente com a atuação do executivo e legislativo. Só que mais que o diálogo entre os poderes de Estado, a governança aberta pelo exercício da jurisdição dessa pesquisa foca prioritariamente o diálogo do Estado com a sociedade, ainda que assim o faça obrigando, ou seja, independente de diálogo, o executivo e o legislativo a escutar igualitariamente todos os cidadãos. Que práticas são essas? Pretendo focar 5 práticas. Primeiro, prática no qual o Judiciário de Primeira Instância de Roraima obrigou o Estado a ouvir uma comunidade indígena quando da consecução de política de segurança pública. Era um caso de homicídio em que o Judiciário negou ao Estado o direito de punir, né, aos órgãos de segurança pública para atribuir tal direito apenas à comunidade indígena, segundo seus conhecimentos. Segunda, uma prática de primeira instância no qual o Judiciário de São Paulo se negou a decretar a expulsão de alunos da USP que ocupavam a reitoria para, dentre outras demandas, reivindicar políticas de cotas raciais na universidade. Com isso, ele obrigou a administração da universidade, que por ser uma autarquia compõe a administração pública, a dialogar democraticamente com estudantes que queriam promover políticas aptas a incluir na universidade populações historicamente afastadas do ensino superior, como a população negra. Terceiro, prática de primeira instância, no qual o Judiciário Federal do Maranhão obrigou o governo federal a ouvir uma comunidade quilombola na ampliação da base de Alcântara. Né? Essa ampliação decorria de um acordo realizado com os Estados Unidos para possibilitar aos norte-americanos o lançamento de foguetes no local.
Quarta prática, uma de segunda instância, ou seja, em grau de recurso, no qual o Judiciário Paulista obrigou a administração pública paulistana a ouvir a sociedade civil na formulação de políticas públicas para reduzir o déficit de vaga de creches, déficit que traz enormes danos para as mães negras moradoras das periferias da cidade. E quinto, uma prática de instância superior realizada complementarmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e pelo STF, tratadas globalmente como única, no qual os tribunais determinaram a distribuição de recursos financeiros de propaganda eleitoral em rádio e TV, em metade para as mulheres brancas e em outra metade para as mulheres negras, fortalecendo candidaturas de estratos alijados dos locais de poder. Em todas essas decisões, o Judiciário não assumiu o lugar do Poder Executivo na realização de políticas públicas. No caso da ocupação da USP, por exemplo, ele não mandou fazer cota racial, né? E que a gente sabe muito bem, terminou sendo feita, né? Ele obrigou o Estado a dialogar com setores que defendiam as cotas. Para a compreensão da importância dessas políticas no âmbito da intensa judicialização das questões políticas, né, por opção da sociedade, faço uso do conceito de justiça aberta. Né? É uma denominação atribuída ao conjunto de estudos e práticas baseada, segundo a autora argentina Sandra Helena, na defesa de governanças abertas ao judiciário, a fim de torná-lo transparente, disponível a inovações tecnológicas, sujeito à prestação de contas e, o que é mais importante para o trabalho, acessível à participação social. Nas situações examinadas, né, utilizo o conceito para revelar que determinadas práticas podem levar algumas causas a transpor os limites físicos dos fóruns e alcançar o debate público das mobilizações sociais. Importante deixar notado que a ideia da justiça aberta não é utilizada por mim de modo isolado, né? Já deixei claro aqui que vou utilizar em conjunto com os estudos decoloniais que permitem entender as desigualdades persistentes na sociedade brasileira e que levam setores historicamente excluídos do debate público a procurar o judiciário na luta pelos seus direitos, e também faço uso da sociologia weberiana para entender os problemas e as potencialidades democráticas da burocratização. Em conjunto com essas linhas, no final da pesquisa, adoto a técnica do trabalho exploratório sobre as 5 práticas judiciais que eu mencionei. Acrescento que essas práticas não consistem necessariamente em uma decisão judicial. Né? Pode ocorrer exame de 2 ou mais decisões, né? Inclusive proferidos por unidades judiciárias distintas, como o STF e o TSE, que eu mencionei, e que são tratados como uma única prática na medida que estão inseridas em uma mesma tarefa, atividade ou procedimento. Como se viu também da minha descrição, essas 5 práticas são oriundos de juízos de primeira, segunda e instância superior. Mas não se deu sob uma escolha aleatória, pelo contrário, né? Se deu com base em alguns fundamentos. Primeiro, a pluralidade de instâncias, revelando assim possibilidades judiciais participativas obtíveis em todos os graus de jurisdição. Em segundo lugar, a diversidade geográfica, indicando que as aparentes peculiaridades regionais do país, né, não impede caminhos comuns a serem tomados por magistrados aptos a fortalecer o diálogo democrático sem burocratizar direitos. Em terceiro lugar, a diversidade temática, né, revelando quão múltiplas são as potencialidades anticolonialistas de aplicação no exercício da jurisdição da dimensão socialmente participativa da justiça aberta. E, por fim, encerrando minha exposição, a possibilidade de reunir toda a diversidade ao tema central do trabalho: proporcionar escuta e fala a populações colonizadas no âmbito da judicialização das questões políticas, sem retirar atribuições do Executivo e do Legislativo.